Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. Hoje, o Dia Mundial da Voz é comemorado nesta terça-feira, 16 de abril, e a data tem como principal objetivo chamar a atenção da população em geral para os cuidados de preservação da voz, ficando alerta às alterações da voz que podem ser, assim, um sinal de doenças. Sobre este assunto, nós vamos conversar aqui no programa com a doutora Roberta Noer Pila. Ela é otorrinolaringologista do Hospital Moriá. Doutora Roberta, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes do programa Minha Record. Tudo bem? É um prazer poder participar com vocês nesse 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, para a gente realmente poder esclarecer e orientar um pouquinho mais a população sobre a importância da voz e os cuidados que a gente deve ter com ela. Tá certo. E eu já inicialmente pergunto e também estendo aqui o espaço aos nossos ouvintes, quem quiser fazer uma pergunta também, esclarecer, tirar alguma dúvida com a doutora Roberta, por gentileza, mande a sua pergunta através do WhatsApp da Rádio Record, que é o 975587548. Quais são, assim, os problemas mais comuns associados à voz, doutora? Bom, na verdade, então, a voz ela é um instrumento de fala, de trabalho, para vendedores, recepcionistas, professores, jornalistas, advogados, médicos, e ela é uma formação do trato vocal, que ele vem da laringe. Então, qualquer alteração que faça uma alteração na qualidade da voz, seja ela pelas questões próprias do trato vocal, vão fazer algumas alterações. Então, alguns problemas relacionados, resfriados, gripes, sinusite, laringites, que são processos que são autolimitados, que duram um período curto, e algumas alterações que acabam durando mais tempo e que merecem um pouco mais de atenção e cuidado. Eventualmente, um abuso vocal, um mau uso da voz, algumas lesões estruturais que a gente encontra na prega vocal que devem ser avaliadas, tumores, infecções, algumas alterações neurológicas, às vezes alguns pacientes de pós-operatório de alguma cirurgia, como da tireoide, do pulmão, hipotireoidismo, refluxo, algumas medicações, hormônios. Então, assim, várias alterações podem fazer com que a gente tenha algum tipo de comprometimento na voz. Agora, pergunto também aqui para a senhora o seguinte: como é que a pessoa pode detectar se ele tem um problema na voz? Como é possível? Bom, a primeira coisa, então, é uma percepção, autopercepção ou percepção de alguém que está com a gente, né? Então, sim, uma pessoa vai notar que a sua voz foi diferente, que ele começa a ter algum tipo de alteração no padrão vocal. Seja ele por classificações e características próprias que a gente identifica na voz, como a minha voz está mais fraca, eu não estou conseguindo falar tão alto, eu estou começando a cansar para falar, eu estou com tremor, eu estou com alguma alteração para engolir associada à voz, estou com uma voz mais dura, mais tensa, ou propriamente rouca. Algumas crianças, por exemplo, ficam também roucas, alguns idosos que começam a já ficar com algumas alterações vocais. Então, primeiramente, a gente vai ter, então, uma percepção auditiva da voz própria, e aí, baseado nisso, a gente vai fazer uma avaliação com o otorrinolaringologista em consultório, que a gente vai ter essa percepção vocal associada a um exame clínico e junto um exame de imagem que a gente faz no próprio consultório, que a gente considera como uma laringoscopia, que é um exame com uma câmera que a gente consegue olhar pela própria boca ou muitas vezes por dentro do nariz, que é considerada nasofibrolaringoscopia. São exames feitos no consultório, sem anestesia geral, sem nada, são bem tranquilos, a gente consegue fazer desde crianças, qualquer faixa etária. Às vezes a gente coloca um anestésico tópico e consegue fazer a avaliação, então, por essa câmera para a região da laringe da prega vocal. Em alguns lugares que a gente acaba não tendo tanta tecnologia, a gente também consegue fazer essa avaliação com um espelhinho que a gente coloca dentro da boca e também com um ângulo a gente consegue avaliar a região da laringe. Doutora Roberta, digamos que a pessoa não trabalhe assim diretamente com a voz. É possível dizer que existe uso da voz de forma inadequada
para uma pessoa que mesmo não trabalhe diretamente com a voz e usando essa voz de forma inadequada, quais prejuízos ela pode ter no futuro? Sem dúvida, o cantor do chuveiro, eventualmente a gente quando fala muito no telefone, às vezes não precisa ser um usuário de voz, mas alguém que trabalha às vezes com a questão do ar-condicionado, ambiente seco, exposição à poluição, alguns trabalhadores, por exemplo, agricultores, trabalhadores rurais, trabalhadores que mexem nas fábricas com exposição de alguns componentes. Então, algumas pessoas que mesmo não sendo usuárias e fazem abuso vocal, podem de alguma forma usar de forma inadequada a voz. E acaba, então, gerando algum tipo de alteração e desregulação do componente vocal. Eu sempre brinco e falo para os pacientes que a prega vocal é como se fosse um colchão, onde a gente tem uma mola, a gente tem uma espuma, a gente tem uma capa de algodão. Então, a prega vocal ela é mais ou menos tipo um colchão, que a gente tem estruturas. Qualquer alteração que modifique essa estrutura vai fazer com que a gente tenha uma repercussão da nossa qualidade vocal. Então, qualquer tipo de inadaptação ou mau uso, usos eventuais. Então, o jogador, o menino que vai no jogo de futebol e que dá um berro, que pode fazer uma lesão súbita na prega vocal com hemorragia e eventualmente um cólico. Uma pessoa que acaba falando, posiciona com uma voz um pouco mais fraca, ou uma voz um pouco mais rude, também pode, às vezes, acabar fazendo uma lesão da prega vocal. Então, várias alterações podem acabar repercutindo numa alteração estrutural ou superficial de prega vocal. Pois é. Agora, tem um problema que preocupa muita gente, que é a questão da rouquidão. Vira e mexe, a pessoa fica rouco. O que causa rouquidão na pessoa, doutora? Então, a rouquidão geralmente ela pode ter aqueles fatores que a gente já tinha comentado anteriormente, seja um resfriado, seja uma sinusite, uma laringite, processos virais ou bacterianos, que a gente trata com alguns antibióticos, anti-inflamatórios, algumas coisas assim, que acabam fazendo então um edema da prega vocal e uma alteração da própria prega vocal, e eventualmente outros outros também, lesões, tumores, o câncer da laringe, lesões causadas pelo cigarro, eventualmente algum tipo de alteração neurológica, alguns tumores, por exemplo, de sistema nervoso central, pós-operatório. Então, acabam fazendo com que a gente realmente possa ter alteração na voz. Lembrando também que a voz é uma estrutura que ela é produzida pelo que a gente chama de trato vocal, que é uma estrutura dentro da laringe, do nosso corpo, mas a voz ela recebe interferência também de outras estruturas. Então, a gente precisa ter um pulmão adequado para ter uma força respiratória, para a gente funcionar e fazer essa força vocal e esse movimento da prega vocal, a musculatura do pescoço, ter um nariz bem funcionante, uma boca de boa articulação, e também lembrar das questões que a gente tem da própria saúde emocional e da personalidade. Então, quando a gente está mais nervoso, ansioso, que a gente fica, às vezes, com um tremor vocal, a boca seca, e isso acaba repercutindo, então, em todas essas estruturas que a gente chama da produção da voz. Que é extremamente importante, então cuide da sua voz, né? Cuide da sua voz. Tem um ouvinte aqui, doutora, que quer fazer uma pergunta. É a Veronice, ela tem uma pergunta para fazer. Vamos ouvir o que ela diz. Bom dia, Léo. Bom dia, doutora. Meu nome é Veronice Jardim Arco-Íris. Eu quero fazer uma pergunta aí para a doutora, porque assim, o meu esposo, Carlos, ele sempre teve problema de pigarro, assim, no peito, na garganta. Quando ele come qualquer coisa, engasga às vezes, parece que fica alguma coisa enganchada na garganta, aí fica pigarreira. Aí sempre passa no médico, o médico sempre falando que isso é problema de refluxo, passa remédio, passa uma coisa, passa outra, mas nunca melhora. E ultimamente, ele amanhece o dia, quando amanhece o dia, amanhece quase sem voz, rouquinho. Então, assim, isso ele não tinha. Mas os médicos nunca dá solução, nunca resolve nada, passa no médico. É só essa história que é refluxo, mas não é só isso, porque se fosse o refluxo que dá só na hora que come, mas quando ele amanhece o dia, vai dormir a noite todinha com esse pigarro. E ultimamente ele está sentindo uma dor por dentro, assim, no peito, acho que de tanto ele fazer o pigarro, assim, que ele faz para soltar,
não tem catarro, não tem nada. É só aquele coisa assim mesmo, como se fosse alguma coisa agarrada por dentro. Então, seria muito bom se tivesse uma solução, porque, sinceramente, eu fico muito preocupada, porque isso já vem de anos, não é de agora. E o SUS nada resolve. Tenta passar no médico, tudo, mas ultimamente, em agosto vai fazer 2 anos que ele fez uma cirurgia do nariz, que o médico falou que podia ser por causa do nariz, que ele estava com um desvio. Mas fez a cirurgia e continuou a mesma coisa. Aí. Ouviu, doutora Roberta? Então, bom, tem várias coisas associadas realmente ao pigarro. Uma das coisas, eu não cheguei a pensar nisso, ele é tabagista, eu não consegui lembrar se ele era tabagista. Isso Ele fuma? ela não mencionou, ela não falou isso. Se Ela ele não falou do se ele é cigarro, né? fumante. Então, assim, o pigarro, ele acaba sendo uma manifestação de alguma alteração dessa mucosa da região da faringe, da laringe e às vezes até do nariz. Então, ela falou que ele já está tratando refluxo, que é uma das grandes causas de pigarro. Junto com isso, tem realmente as questões nasais. Ela falou que ele já operou o nariz para fazer uma melhora da parte respiratória. Mas, às vezes, é alguma rinite alérgica que ela não está conseguindo ser bem tratada. O que a gente sempre fala, então, por exemplo, um gotejamento pós-nasal, que é uma coisa que pode acontecer para fazer o pigarro e que pode estar relacionado a resfriado, ou às vezes até uma rinite, já que é uma coisa que está mais a longo prazo, ela disse que já tinha 2 anos. Eventualmente a gente tem, por exemplo, uma rinite e que acaba fazendo a secreção nasal, que escorre para trás da garganta, cai lá na região da laringe e fica a gente fazendo a questão do pigarro. E muitas vezes ela realmente não está sendo bem investigada do ponto de vista da rinite. A gente sempre brinca, né, que sapato apertado que dá uma bolha no pé, se a gente não parar de dar o sapato apertado, a bolha não vai embora. Então, a rinite, às vezes, pode ser uma das causas do pigarro e desse gotejamento posterior. Se a gente não identificar direitinho os fatores próximos da gente e tirar eles, mesmo que a gente fique tratando muitas vezes, não adianta. Então, é a casa que é mofada, e que eu vivo na casa com mofo, ou eu tenho algum tipo de bicho de animal de estimação que eu tenho contato, que eu tenho uma rinite por causa do pelo do gato, e eu acabo estando sempre em contato com ele, apesar de eventualmente tratar. Isso vai ser crônico, porque eu preciso muitas vezes acabar me afastando de alguma maneira desses fatores que são causais. Então, eu acho que ela deveria realmente passar de novo pelo otorrino, ele deveria passar de novo no otorrino, fazer uma investigação um pouco mais detalhada e tentar identificar esses fatores que podem. O mau uso vocal por si só também pode dar um pigarro. A hidratação, a pouca hidratação, a gente consumir pouca água, eventualmente alguns lugares que a gente mora também acabam fazendo a gente ter mais pigarro do que outros. Então, tem várias coisinhas que a gente acaba tendo que investigar numa boa história com o paciente para conseguir fazer a identificação desses fatores. Refluxo realmente dá pigarro, é uma manifestação, e eventualmente tem que ver se ela está realmente sendo bem tratada. O refluxo tem diversas formas de refluxo. A gente tem refluxo ácido, refluxo alcalino, refluxo gasoso. Então, às vezes, ela também tem que fazer uma investigação um pouquinho maior para ver se realmente esse tratamento está adequado, se ela está realmente procurando um diagnóstico preciso para o refluxo. Então, eu acho que ele realmente acho que a gente pode tentar dar uma investigada um pouquinho mais para tentar identificar o que está acontecendo com o seu esposo. Temos mais uma pergunta e agora quem participa é a Maria de Oliveira. Tem uma pergunta também. Pois não, Maria de Oliveira? Alô, Léo. Bom dia. Bom dia, produção. Ô, Léo, eu gostaria que você perguntasse para a doutora a respeito de calo nas cordas vocais. Se é operável ou se é somente tratamento que deve ser feito. Obrigada, beijo. Maria de Oliveira, de Taboão da Serra. Com a palavra, a doutora Roberta. Maria, tudo bem? Então, o calo, na verdade, ele é conhecido como nome médico de, geralmente, nódulo de prega vocal. O nódulo da prega vocal é uma alteração que a gente acontece na superfície da prega vocal relacionada, geralmente, ao trauma vocal, ao mau uso vocal. E é uma das coisas mais comuns que a gente encontra realmente das alterações das disfonias mais a longo prazo. Ele, então, é uma alteração que ela pode ter gravidades diferentes, é muito comum em telemarketing, professores, que são realmente cantores, usuários vocais que acabam fazendo abuso vocal, e a maioria das vezes o tratamento é clínico mesmo, é com fonoterapia.
Então, a gente faz ajustes vocais para melhorar o padrão vocal, a gente reduzir a tensão da musculatura dessa prega vocal, consequentemente, a gente consegue diminuir essa pressão que está fazendo numa área específica, que acaba fazendo que bate, a prega vocal fica batendo uma na outra, acaba fazendo uma reação inflamatória, uma fibrose e gerando esse calo, que é o nódulo de prega vocal. Algumas vezes, em alguns pacientes que formam calos muito fibrosos, muito intensos, e dependendo do uso da voz, a gente indica a cirurgia. Mas isso são exceções. A maioria das vezes, os nódulos de prega vocal são tratados com tratamento clínico, geralmente fonoterápico, e associando também algumas coisas que a gente encontra. Então, exatamente as rinites, os refluxos e todas essas coisas associadas que podem estar relacionadas a esse mau uso vocal. Agora há pouco a senhora perguntou se o marido da nossa ouvinte, se ele era fumante. E aí me ocorreu aqui de perguntar por quê. A pessoa que fuma pode ter algum problema relacionado à voz, doutora? Pode sim. Na verdade, o cigarro, ele está muito relacionado a algumas alterações da prega vocal. A maior deles, e que mais atenta, que a gente tem que realmente ficar muito, muito atento e com cuidado, é a questão do carcinoma, do câncer da laringe. Então, o câncer da laringe, ele é uma das alterações que mais acomete essa região da cabeça e pescoço. Pega 25% dos cânceres de cabeça e pescoço são os tumores de laringe. O cigarro aumenta uma média de 10 a 14 vezes o risco da gente ter um câncer nessa região, na região da laringe, das pregas vocais, mais especificamente. Então, a gente realmente, um paciente que fuma, a gente geralmente orienta a fazer um acompanhamento otorrinolaringológico. Esses pacientes também, muitas vezes, não fazem lesões como câncer, mas fazem alterações estruturais que a gente chama edema de Heinck, que é pela lesão do cigarro, da nicotina, da fumaça quente, acaba tendo um processo inflamatório dessa região da prega vocal, fazendo um edema crônico que a gente chama de edema de Heinck. É muito comum a gente ouvir aquelas vozes bem roucas, estranhas, que a gente às vezes atende o telefone e não sabe se é um homem, por exemplo, ou se é uma mulher falando, que às vezes a gente tem o edema de Heinck. Mas eu acho que acima de tudo que a gente tem que ficar muito atento é realmente o risco do câncer de laringe, que fica muito aumentado nesses pacientes, que a gente precisa ficar atento nesses casos de disfonia mais crônica, pacientes que são fumantes, pacientes principalmente homens maiores de 40 anos, a gente precisa estar atento que numa disfonia que dure mais de 15 dias, a gente procure uma avaliação médica, vá no otorrinolaringologista para poder fazer essa investigação diagnóstica, mesmo com os exames específicos para avaliação vocal. A voz da pessoa, ela envelhece, doutora Roberta? Envelhece. Então, Léo, na verdade, todos nós envelhecemos, né? O envelhecimento é um processo natural de todos. Sim. E com a voz não é um processo diferente. A voz é um músculo, basicamente. A laringe, ela é uma estrutura feita de cartilagem e músculos, especificamente. E como o músculo do braço, da perna, do rosto envelhece, a prega vocal também não acaba sendo diferente. Então, a gente tem desde a menopausa, da andropausa, que são aqueles processos que a gente acontece das alterações hormonais, normais das pessoas, assim como a própria idade acima de 60 anos, que a gente começa a ter, então, esses enrijecimentos de cartilagem, flacidez da musculatura, perda das musculaturas específicas dessas regiões laríngeas da prega vocal, fazendo, então, com que a gente realmente fique com a voz um pouco mais fraca, aquele aspecto mais frágil, menos intensa. Então, esses pacientes, às vezes, também estão associados à hipoacusia, acabam não ouvindo direito, a gente fala baixo, eles perdem a força do músculo vocal. Isso é um diagnóstico feito pelo otorrinolaringologista, através das questões de conversa médica, também de um exame de laringe, uma vez que diversas outras alterações também podem acontecer na prega vocal do paciente idoso, dessas lesões benignas que a gente estava falando, tanto nódulos, cisto, pólipos, o refluxo também pode estar presente. Temos sempre que excluir as lesões malignas associadas e as paralisias de prega vocais, que são alterações que acontecem muitas vezes relacionadas a alterações do sistema nervoso central, como um AVC ou coisa assim. Além das alterações que estão relacionadas também, como doenças de Parkinson ou outras. Mas, de maneira geral, sim, a prega vocal é um músculo, como toda parte do nosso processo de envelhecimento,
é natural e ela acaba envelhecendo, sim, Léo. Mas a gente consegue evitar. Fazendo bastante exercício, a gente consegue fazer com que o nosso músculo vocal seja bem trabalhado e o processo de envelhecimento seja bem menos pronunciado na nossa prega vocal. Pois é, imagino que o Silvio Santos, por exemplo, deve fazer bastante exercício, porque ele está com Muito. 80 anos e a voz está perfeita, né? Então, na verdade, é exatamente isso. A prega vocal é um músculo, é igual um maratonista, né? A gente que é usuário da voz, então, professor, jornalista, nós, os cantores, se a gente não pratica e não faz a musculação adequada, o músculo para, ele atrofia, ele fica flácido, mole. Então, quanto mais a gente consegue exercer esses exercícios para manter a prega vocal com uma musculatura adequada, melhor. Claro que sempre tem alguns outros fatores que estão associados, que é o que eu falei, a rigidez das cartilagens, a própria flacidez que eventualmente acontece. E aí a gente, às vezes, tem outras coisas para fazer também para melhorar essa prega vocal. Mas, de maneira geral, eu acho que a dica do envelhecimento, sim, é fazer sempre fonoterapia, procurar exercícios que façam com que a gente tenha essa melhora desse padrão muscular vocal. Só para a gente finalizar, tomar gelado, água gelada, bebida gelada, isso é mito ou é verdade que prejudica a voz? Então, na verdade, isso é um pouco de mito, Léo. A gente tem, assim, alguns pacientes, não existe nenhum tipo de trabalho que a gente diga na literatura médica, Sim, que a gente diga que um gelado faz mal para a garganta ou não. Existem algumas sensibilidades. Da mesma forma que algumas pessoas têm sensibilidade, por exemplo, do dente, que quando tomam um gelado, o dente é sensível, o dente dói. Algumas pessoas têm essa sensibilidade. O que acontece, às vezes, no gelado é que realmente o gelado pode diminuir, algumas vezes, o movimento de limpeza, que a gente chama de movimento ciliar das células da nossa faringe, da nossa laringe. Isso, às vezes, para alguns pacientes, pode predispor alguns processos virais, bacterianos e coisas assim. Mas o próprio gelado não especificamente faz alteração estrutural da prega vocal. Ele pode realmente fazer uma alteração mais de músculo, de movimento ciliar, mas eu acho que a gente pode considerar isso mais como um mito, não é uma realidade absoluta, não. tá ok. Agradeço a sua participação no programa. Muito obrigado, doutora Roberta. Eu que agradeço, eu acho que a gente tem que sempre lembrar de hoje da campanha da voz, essa questão de disseminar o conhecimento, a orientação para a população e promovendo realmente as ações de saúde. Hoje, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz, e eu acho que devemos realmente ter cuidado com a nossa voz para a gente levar ela para frente eternamente, né, Léo? Aí, obrigado. Conversamos com a doutora Roberta Noer Pila, otorrinolaringologista do Hospital Moriá. Falamos hoje sobre cuidados essenciais com a voz, num dia especial. Hoje, 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz.